Bom dia, meus alunos. Hoje a aula vai ser uma aula comum para o 8º ano e para o 9º ano. O 8º ano vai estar dentro de estatística e 9º ano dentro de função, ambas falando sobre interpretação de gráficos. Mas vamos trabalhar um modelo matemático contextualizado na área da saúde, na qual nos interessa muito. O que vamos ver na aula de hoje? O que é o Covid-19, origem provável do coronavírus, contágio, confira os principais sintomas, um gráfico que explica a pandemia, como enfrentar o isolamento em casa. Vamos analisar o que é o Covid-19, o que significa a palavra Covid-19. Covid-19. Repara que o CO está em vermelho, ele representa corona, o V em azul representa vírus e o D representa doença, e o 19 foi o ano da descoberta dessa doença. Só que a doença foi descoberta no segundo semestre de 2019. Oficialmente, o mundo tomou conhecimento dessa doença no dia 31 de dezembro pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, repara que Covid-19 nada mais é que uma doença provocada pelo coronavírus 2019 ou novo coronavírus. Esses são os nomes mais utilizados. Então, a mais utilizada pela mídia é o novo coronavírus. Por que novo coronavírus? Porque o novo coronavírus faz parte de uma família de 7 vírus que afetam o ser humano. Dos quais esses 7, 4 são da gripe comum e 3 de relevância bastante grave e que provocam a morte das pessoas. Temos o SARS e temos o SARS que acaba sendo a questão da insuficiência respiratória aguda, e o MERS que também acaba sendo uma questão associada à insuficiência respiratória aguda, mas só que ela aconteceu no Oriente. O SARS provocou uma mortalidade de 8.000 pessoas no mundo. Mas esse vírus ele não teve tanta força, vamos dizer assim, de contágio, porque era um vírus bastante agressivo. A pessoa que estava doente, ela não sobrevivia por muito tempo. Como ela não sobrevivia, acabava contendo o provável contágio. A origem provável do novo coronavírus está associada à questão do morcego. Tudo isso lá na China. No morcego de forma direta ou de forma indireta. De forma direta foi pelo consumo desse animal, que na China existe nas feiras a venda de animais vivos, no quais a população chinesa se alimenta da carne do morcego. Essa é uma das teorias. A outra teoria seria de forma indireta, que o morcego contaminou um outro animal. Acabou passando a doença para outro animal, como a cobra, como o peixe, ou o porco, ou outro animal. E esse outro animal que acabou contaminando o homem, e a partir daí o homem começou a contaminar outras pessoas. Um exemplo bem claro de contaminação direta e indireta foi o que aconteceu com a gripe aviária. Lá na gripe aviária, na qual atingia os frangos, era uma doença que atingia somente os frangos, que teve, na verdade, um impacto financeiro, porque quem produzia frangos teve que matar todos os seus animais para evitar a contaminação de outros animais. Só que a gripe aviária não atingia o ser humano. Só que, em contrapartida, atingiu de forma indireta. A gripe aviária acabou infectando o porco. Aí surgiu a gripe suína. E a gripe suína, essa sim começou a afetar a saúde do ser humano, que é a nossa H1N1, que já tem vacinas, na qual, infelizmente, a procura está sendo muito grande, porque não tem vacina para todo mundo, está sendo escolhido alguns grupos e nem esses grupos todos estão sendo contemplados. A questão do contágio, como é que acontece? O contágio é por gotículas. É quando você espirra,
ou quando você tosse, ou quando você fala. Só que essas gotículas vão se fixando nas superfícies no ambiente que nós estamos. E com as mãos, a gente acaba deixando o vírus nas mãos e a gente acaba levando ao rosto. Ou a gente leva a mão à boca, ao nariz, ou a gente resolve coçar os olhos e acaba se contaminando por essas mucosas. Já existem estudos, constatação que também está havendo vamos dizer assim, um contágio pelas fezes, pelos gases gerados pelas fezes. Então, qual é a nossa preocupação maior? É que como é que a gente vai se prevenir de uma doença na qual não existe vacina e tem um alto grau de contágio? Primeira coisa é você perceber quais são os sintomas. Essa aqui é a primeira questão que dificulta o profissional da saúde identificar no indivíduo que chega no hospital, que chega na UPA, pensando que está ou não com coronavírus. Porque os sintomas se assemelham muito aos sintomas de uma gripe, de uma alergia, mas dá para você ter mais ou menos uma noção de quais são os sintomas. Os sintomas comuns são febre, cansaço e tosse seca. Nem sempre a tosse é seca. Os casos mais graves aparecem febre alta, pneumonia e dificuldade de respirar. Mas, todavia, o alto índice de contágio dessa doença está acontecendo porque, geralmente, quem está contaminado com a doença, 80% das pessoas contaminadas não têm o conhecimento ou a percepção que estão doentes. Porque não aparecem esses sintomas. Essa sensação de afogamento, febre alta, esse cansaço, essa febre, essa tosse seca. Esses são as pessoas que estão nos preocupando mais. Vamos entrar aqui num gráfico matemático que explica a pandemia. Repara que aqui tem dois gráficos, um gráfico alto, bem alto, e um gráfico baixo. Esse gráfico aqui alto em destaque é a doença contaminando as pessoas sem nenhuma medida de controle. As pessoas estão saindo, as pessoas não lavam as mãos, não utilizam máscara, continuam trabalhando normalmente. Aí cria-se a expectativa aqui que vai acontecer a imunidade de grupo, que naturalmente as pessoas vão criar uma imunidade, vão se recuperar e a partir daí vai ter um controle. Você precisa entender que esse gráfico aqui, como é que funciona esse gráfico? Matematicamente falando, essa curva aqui, ou tanto essa outra curva que está aqui, mais aqui embaixo, esse modelo matemático recebe o nome de curva de Gauss. É um gráfico da matemática na qual estuda fenômenos naturais. E o fenômeno que ele está estudando é a questão do pico da pandemia. O que a gente precisa saber? Que essa linha que está aqui na horizontal, que seria o nosso eixo X, que é o tempo desde o primeiro caso, ou seja, aqui seria a nossa linha do tempo, o nosso eixo X. E aqui, na vertical, que seria o nosso eixo Y. Então perceba aqui que conforme vai passando o tempo, esse gráfico aqui ele vai subindo. Então essa aqui seria a nossa linha, o nosso nível de contágio, de contaminação. Esse gráfico são os casos que vão subir até aqui ao ponto máximo, que seria o pico da doença. Nós não chegamos ainda no pico da doença. É isso que nos preocupa mais. Até esse gráfico vir e descer, acontecer já um decréscimo dos casos, conforme passado o tempo. O que é que você tem que perceber? Que essa linha tracejada aqui, que seria a capacidade do sistema de saúde, na matemática é chamada de reta assíntota. Ela serve como uma fronteira, um limite para o nosso gráfico, para a nossa curva. Essa linha tracejada representa a capacidade do sistema de saúde. Então repara que essa linha tracejada, nessa primeira situação sem medida de controle,
o sistema de saúde entrou em colapso. O que nós estamos tentando chegar é com as medidas de controle. Elas vão reduzir o contágio. Elas têm que incluir lavar as mãos, trabalho remoto, evitar estar próximo de muitas pessoas. O isolamento social é uma necessidade para esse momento que a gente está passando. Não é fácil você ficar em casa. Como você pode enfrentar o isolamento em casa? Pare um pouco de ver notícias sobre o coronavírus, porque essa contabilidade do coronavírus, hoje tem 10 casos, amanhã tem 30 casos, e morreram tantas pessoas, e aí o número de recuperados você vê que ainda é muito pequeno. E para os seus amigos e familiares, ouve uma voz conhecida, isso vai confortar um pouco. Faça uma ligação de vídeo para sentir mais próximo das pessoas que você gosta. Considere esse momento de isolamento como uma oportunidade de você se autoconhecer, de você se reinventar e você valorizar as pessoas que estão próximas de você, a família e os amigos, para que você perceba o tanto que eles são importantes na sua vida. Procure relaxar, faça atividades saudáveis, faça o que você gosta, mantenha sua mente ocupada em afazeres domésticos, nos estudos, evite ao máximo o estresse e a ansiedade. Nós temos que nos cuidar nesse momento. Você tem que fazer atividade física, o nosso corpo precisa de movimento. Faça atividades, um alongamento. Tem vídeos, tem vários canais no YouTube de profissionais da saúde, fisioterapeutas, educadores físicos ajudando nesse sentido. Tente manter as suas rotinas habituais, ter horário para dormir, horário para acordar, dormindo no mínimo 6 horas a 8 horas. Não tenta manter essa rotina, porque senão você vai estar colecionando outras doenças por causa do isolamento social. Você tem que se organizar, estabelecer metas, planejar uma rotina diária. Por sorte, o Darcy Ribeiro agora está vindo com essa proposta de uma escola conectada, de uma escola online, na qual estamos dando aula para vocês nessa modalidade de ensino. Então aproveite para se organizar, as aulas começam às 9 horas, encerram às 11 horas, de segunda a sexta. Tente criar uma rotina. Se você não consegue, utilize o despertador. Se organize, tanto para estudar como para as atividades domésticas. Eu vou parando por aqui, que o vídeo já ficou bastante longo, mas a ideia é essa. Nós estamos aqui, estamos juntos, em casa, preocupados com a sua saúde e também estamos preocupados com a nossa saúde dos nossos familiares. Se resguarde, fique bem, se cuide. Tchau, tchau, gente. Estamos juntos. Falou!